até porque acho que está muito nítido para quem acompanha aí, desde as catacumbas da direita digital e aí, inclusive, partindo para os seus líderes e todo mundo que se envolve, que é um público hiper engajado, hiper consumidor de política, realmente está rolando um racha daqueles, hein, Bruno? Porque vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Senado e na Câmara estão articulando, pelo visto, uma alteração na famosa, inesquecível Lei da Ficha Limpa para reduzir a inelegibilidade de 8 anos, que atualmente está em vigor contra o ex-presidente, para apenas 2 anos. E se isso passar, aí sim Bolsonaro poderia disputar as próximas eleições, mas eles têm um prazo até outubro desse ano no máximo para poder colocar isso em prática. A gente vai desconstruir isso aqui porque tem várias repercussões, né? Mas o fato é o seguinte, está um racha daqueles ali em diferentes sectos ali da própria direita, né? Como é que você está vendo? O que está rolando é o seguinte, eu conversei com alguns nomes agora de manhã e houve uma reunião antes da eleição de Hugo Mota, o ex-presidente reuniu os parlamentares e teve uma conversa ali, uma estratégia de como reverter essa inelegibilidade. O que acontece? O ex-presidente não quer ligar essa anistia diretamente a ele quer que isso fique somente a quem se tornou alvo do 8 de janeiro e não foi solto ainda, ou foi julgado injustamente no olhar da oposição. Então eles querem justamente que essa anistia fique ligada diretamente ao 8 de janeiro. Reverter a inelegibilidade do ex-presidente de uma outra forma, dentro de uma legalidade. O que seria isso? O deputado Bibo Nunes vai apresentar, ou melhor, já apresentou um projeto que já tem relator, é o deputado Felipe Barros, e está na CCJ, que é o que? Reduzir a lei da ficha limpa, a lei da inelegibilidade, que é durante 8 anos, que é o que foi aplicado para o ex-presidente, reduzir para somente 2 anos após a condenação. Então o ex-presidente já estaria nos próximos dias livre para disputar uma eleição. E aí essa é a ideia, levar para a CCJ, mas antes de levar para a CCJ, escolher um novo nome, que vai ser o futuro presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que seja um pouco mais flexível e que abra essa janela de discussão. Agora, eu também conversei dentro do Partido Liberal com um importante líder que me disse o seguinte: não sei se esse é o melhor caminho, já que abre também uma janela para acabar liberando nomes da esquerda que também estão inelegíveis por razões de corrupção, razões que realmente é diferente do ex-presidente. Então existe um receio se esse é o melhor caminho a ser seguido nesse momento. Mas o assunto já tem relator e já está inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, reduzindo de 8 para 2 anos. O ex-presidente me disse hoje de manhã que não vê uma criminalidade, não vê nenhuma ilegalidade reunir com os embaixadores como ele reuniu, e é após essa reunião, na verdade, que ele ficou inelegível. Seria essa a cartada final de Bolsonaro para reverter essa inelegibilidade, David? Mas eu acho que tem um aspecto interessante também, porque a população tem memória curta. Aí se passam 8 anos para que a pessoa volte a concorrer ao pleito, né, seja no legislativo ou executivo, e aí as pessoas se esquecem. Quantos a gente tem visto envolvidos em esquema de corrupção e de repente apaga da memória da população? Então 2 anos, isso pode ser usado também na campanha contra aqueles candidatos que às vezes estiveram envolvidos em um esquema. Ainda mais porque talvez a lei da ficha limpa foi talvez um dos principais temas ali que fez surgir, nascer o que a gente conceituou como nova direita no Brasil, né? Não é, mano? Pois é, Marinho, eu sou do tempo que a oposição ao PT lutava contra bandido na política. Agora a gente vê a oposição ao PT lutando pela mamata para todos, né? Para que, como pegou alguém da própria direita, vamos acabar então com essa regra que era para proteger a sociedade da captura eterna do Estado, da perpetuação no poder de bandidos condenados pela justiça. Mas não tem servido. Se há qualquer questão sobre como a justiça funciona, você endereça isso reformando o processo judicial. Então vamos debater como aperfeiçoar o trabalho da justiça. Não querem fazer isso. Por quê? Porque o real interesse não é o aperfeiçoamento institucional do país, é a proteção dos seus políticos de estimação. E isso é muito ruim para a institucionalidade. Não, mas tem uma questão também, mano, que só para colocar aqui. Eu acho essa lei da ficha limpa uma bizarrice, né? Sempre fui contra a lei da ficha limpa. Eu acho que tem que ter uma reforma muito grande nela. Primeiro que ela atenta ao princípio da presunção de inocência, porque a pessoa já pode deixar de ser elegível
já com o julgamento em segunda instância. Sim. E o segundo ponto que eu sempre bati é que 8 anos, para algumas condenações, é um tempo muito grande. Ela coloca no mesmo patamar quem comete crime de corrupção e quem faz reunião com o embaixador. Ou quem tem contas, ou quem tem contas negadas pelo Tribunal de Contas do Estado e erros administrativos menores, né? É justo você tratar todo mundo da mesma forma? 8 anos para todo mundo? É justo? Eu acho que é errado. Sinceramente, eu acho que é errado. Nós temos que ter uma roupagem muito diferente nessa questão da ficha limpa. Claro, é importante que pessoas ruins não tenham condições de participar do processo eleitoral. Eu concordo com essa premissa. Mas pessoas ruins são o quê? É só cometer o crime de corrupção? Eu acho que tem que ser por aí, ali da ficha limpa. Não colocar no mesmo patamar todas as pessoas. Aí tem outro aspecto também, que é importante, né? O povo, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um modelo de democracia, o povo poderia votar no presidente da República, independente de qualquer condenação. Mas é outro caso. Então, ou seja, Estados Unidos não tem Sérgio Cabral. Pode não achar que isso aqui começou ontem, não, pessoal. Mas o Sérgio vai ser eleito. Jess, esse enfraquecimento, relativização da lei da ficha limpa, esse afrouxamento... Perdão. Meu Deus. Foi através de uma decisão do próprio Cássio Lima, nomeado por Jair Bolsonaro para o STF, que ali também fez... Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Eu falei que eu falei? Lima. Falou Cássio. Realmente aqui tá difícil. Cássio Nunes Marques, ali um dos nomes preferidos do Centrão, ele que afrouxou essa lei da ficha limpa, que muita gente atribui esse movimento a ter, em algum grau, pavimentado o retorno de Lula ao tabuleiro político. E aí? A questão do Lula foi mais uma revisão no próprio caso dele do que isso em específico. Aí eu acho que a gente precisa ver a intenção da lei da ficha limpa é bela. Vamos impedir que políticos corruptos sejam reeleitos ou qualquer coisa desse tipo. O efeito dela é nulo. Sabe quem que está impedido de concorrer? Não está impedido de concorrer, mas teve a cassação pela lei da ficha limpa, o Deltan Dallagnol, que foi o procurador ali da Lava Jato. E o PP pôs um ponto muito interessante. Por quê? Porque ele teria, num exercício aí imaginativo, saído antes de um determinado prazo, e isso infere a linha Q da lei da ficha limpa. Ele teria, se considerado isso para inelegibilidade, os 8 anos de um corrupto que dividiu ali com seus mais de 100 milhões. E nós temos visto nomes como o próprio Eduardo Cunha, que recentemente concorreu aqui em São Paulo ao cargo de deputado federal e não conseguiu nos votos. Isso é muito importante, porque eu acho que o grande fator de diferença aqui, o David trouxe um argumento muito bom, que é, se é 2 anos, isso pode ser cobrado. Ninguém lembra o que o Collor de Mello fez lá atrás. Mas se é 2 anos depois, as pessoas conseguem... Tanto não lembram que ele foi senador várias vezes depois. Mas, porque assim, as pessoas, mesmo lembrando, achavam que outras questões eram mais importantes. É isso que é democracia, no final das contas. E essa é a decisão dos Estados Unidos. Você falou que é muito diferente, mas não é. O Trump estava com vários processos, a condenação ali não poderia e não deveria o impedir de ser candidato na perspectiva deles. Eu não acho que é sobre cultura. Eu acho, tanto é que a lei da ficha limpa não existe na nossa história. No Brasil, ela é um o Estado nasceu criado. Antes da sociedade. Nós temos um contexto muito diferente. E se uma pessoa quer votar naquele indivíduo, mesmo diante de toda uma exposição de todos os erros que ele representa, que esse seja o seu direito garantido. Porque no final das contas, quem que está impedido de concorrer no Brasil por conta da lei da ficha limpa? Mas isso, ele está tendo todas as condenações anuladas. Isso provavelmente vai cair também. Então, assim, é uma lei horrível. Precisa seguir adiante, pessoal. Tema bom aqui pra gente seguir repercutindo, com certeza vai dar o que falar. A estratégia está posta, reportagens aí muito bem trabalhadas para poder revelar todas as artimanhas, acordos e, enfim, tudo que está acontecendo nos bastidores. Bruno Pinheiro sempre preciso.